Meditações para o mês do Sagrado Coração de Jesus, segundo Santo Afonso Maria de Ligório. 13º dia. Getsêmani 1. Vamos ao Getsêmani, aí acharemos o coração de Jesus cheio de temor. O suor de sangue que Nosso Senhor teve no Jardim das Oliveiras não se pode explicar senão por um violento aperto do coração que suspendeu a corrente do sangue e o forçou a derramar-se fora. E este aperto de coração de que Jesus foi então salteado não provinha com certeza de outra causa que das penas interiores de temor, desgosto e tristeza que ele padeceu, segundo a narração dos evangelistas. Oepti paveri et tederi et maestus es. Marcos 14:33, Mateus 26:37. O temor lhe vinha da vista de seus tormentos, o desgosto da inutilidade de seus padecimentos para muitas almas, e a tristeza da imensa dor que ele teve de nossos pecados. O coração de Jesus começou então a sentir grande temor da morte e dos tormentos que devia dali a pouco sofrer. Coepti pavere. Mas como? Não era ele quem se oferecera de bom grado a tais padecimentos? Isaías 53:7. Não era ele que tinha tão ardente desejo, o tempo de sua paixão, como pouco antes havia declarado? São Lucas 22:15. Como então está agora, tomado de tão vivo temor da morte, que chega até a pedir ao Pai, para que lhe poupe tão dolorosa angústia? Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. São Mateus 26:3. Primeiro Jesus Cristo quis, por este meio, nos mostrar que ele era verdadeiramente homem, diz o venerável Beda. Este Senhor, cheio de ternura, não recusava de modo algum morrer. Ele aceitava voluntariamente a morte para nos provar seu amor, mas para que os homens não pensassem que ele tinha tomado um corpo fantástico, como certos hereges disseram nas suas blasfêmias, ou que pela virtude de sua divindade morrera sem dor alguma, dirigiu esta oração a seu Pai, não para ser atendido, mas para nos fazer compreender que ele morria como homem, com grande horror da morte. Em segundo lugar, este temor provinha da previsão dos horríveis tormentos que lhe eram preparados. Jesus previa que seria atormentado em todos os seus sentidos, no tato, todas as suas carnes devendo ser laceradas, no paladar, pelo fel e vinagre, no ouvido, pelas blasfêmias e irrisões, na vista, vendo sua mãe que assistiria à sua morte. Previa que todos os seus membros seriam atormentados, sua cabeça sagrada pelos espinhos, suas mãos e seus pés pelos cravos, seu rosto pelas bofetadas e escarros, e todo o seu corpo pelos açoites, exatamente como Isaías predissera. Este profeta tinha anunciado que nosso Redentor seria, na sua paixão, semelhante a um leproso, cuja carne não tem parte alguma sã, e causa horror ver-se, não oferecendo ao olhar senão chagas da cabeça aos pés. Isaías 53. Ele previa então que ia tornar-se o homem de dores. Também pode-se aplicar justamente ao coração de Jesus esse texto de Jeremias. Vossa aflição é semelhante ao mar. Lamentações 2:13. Assim como todas as águas vão se lançar no mar, assim também reuniram-se no coração de Jesus para o afligir todos os padecimentos dos enfermos, todas as alteridades dos anacoretas, todos os tormentos dos mártires. Ele foi saciado de dores, de modo que podia dizer a seu Pai essas palavras do profeta rei: Meu Pai, fizestes passar sobre mim todas as ondas de vossa ira. Salmo 87:8. E em que condições se achava o coração de Jesus entregue às imensas angústias de então? Apesar de todas as repugnâncias da natureza, ele submetia-se inteiramente à vontade de seu Pai. Meu Pai, não cessava ele de dizer, faça-se a vossa vontade e não a minha. São Mateus 26:39. Quando padecemos aflições de espírito e Deus nos priva de sua presença sensível, unamos nossa pena à do coração de Jesus no Jardim das Oliveiras.
Algumas vezes o Senhor se oculta aos olhos das almas dele mais amadas, mas não se aparta de seu coração e continua a sustê-las interiormente pela graça. Jesus não se ofende se lhe dizemos, nesse abandono, o que ele mesmo dizia no Jardim das Oliveiras: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Mas então é necessário ajuntar logo com ele. Contudo, faça-se a vossa vontade e não a minha. E se a angústia continua, é necessário também continuar a repetir este ato de resignação como Jesus, durante as 3 horas de sua agonia. Ele orou pela 3ª vez, repetindo sempre as mesmas palavras. Os atos de resignação são os atos de amor mais caros e agradáveis ao coração de Jesus. São Francisco de Sales diz que Jesus, quer se mostre, quer se oculte, é sempre igualmente amável. Enfim, quem merece o inferno e se vê livre dele, só uma coisa tem que dizer: Senhor, louvarei vosso nome em todo o tempo. Salmo 33, 2. Não sou digno de consolações. Concedei-me a graça de vos amar, e consinto em viver no meu padecimento pelo tempo que vos aprouver. Ah, se os condenados pudessem, nos seus tormentos, conformar-se com a vontade de Deus, seu inferno deixaria de o ser. Prática. Habituar-me-ei a repetir em todas as contrariedades que me sobrevierem o que dizia o coração agonizante de Jesus: Faça-se a vossa vontade, ó meu Deus, e não a minha. São Lucas 22, 43. Afetos e súplicas. Divino Redentor meu, vós estáis nas agonias da morte e orais. Dizei-me, por quem orais? Ah, se orais nesse momento, não é tanto para vós como para mim. Vós ofereceis ao Eterno Padre vossas poderosas súplicas, unidas às vossas dores, para obterdes para mim, miserável pecador, o perdão de meus pecados. Eterno Salvador meu, como vosso coração divino pôde amar tanto a quem tanto vos ofendeu? Como pudestes aceitar tantos padecimentos por mim, vendo desde então a ingratidão que eu usaria convosco? Eu vos suplico ao coração afligido de meu bom Senhor, fazei-me participar da dor que então sentistes de meus pecados. O horror que agora experimento, uno ao que então experimentastes no Jardim das Oliveiras. Não olheis para meus pecados, o inferno seria muito pouco para puni-los. Considerai os tormentos que padecestes por mim. Ó coração cheio de amor de meu Jesus, vós sois meu amor e minha esperança. Eu vos amo de toda a minha alma e quero vos amar sempre. Ah, pelos merecimentos do desgosto e da tristeza que padecestes no jardim, concedei-me o fervor e a coragem de trabalhar para a vossa glória. Pelos merecimentos de vossa agonia, dai-me a força de resistir a todas as tentações da carne e do inferno. Fazei-me a graça de nunca cessar de me recomendar a vós e repetir sempre seguindo o vosso exemplo. Meu Pai, faça-se a vossa vontade e não a minha. Oração jaculatória. Ó coração amante de Jesus, fazei que minha vontade seja inteiramente unida à vossa. Exemplo. Entre os verdadeiros amigos da mocidade, tem direito a ser colocado em primeiro plano o grande servo de Deus, Monsenhor João José Alemand, morto em 1836. Esse digno sacerdote da Diocese de Marsella consagrou toda a sua vida à obra da mocidade e, a despeito de todas as dificuldades que encontrou nesta empresa, jamais se desanimou. A fonte de sua coragem achava-se na terna devoção que ele professou sempre ao Sagrado Coração de Jesus. Ao Sagrado Coração é que ele referia toda a glória de sua obra. Ele dizia com humilde sentimento de alegria: Conheço muita gente. Todos os que têm viajado noutros países dizem que nunca viram uma instituição para a mocidade como a nossa. Praz a Deus, não nos gloriemos disto. Todas as graças que Deus derrama sobre nós, ao Sagrado Coração, é que as devemos. E ajuntava: Nós fomos fundados pelo Sagrado Coração. Alemand rezava a cada dia o pequeno ofício do Sagrado Coração. Muitas vezes viam-lhe nas mãos ou sobre o peito um livrinho que continha este ofício,
e cujas folhas atestavam o diuturno uso que dele fazia. Em grande estima, tinha o nosso sacerdote a seguinte jaculatória: Sagrado coração de Jesus, tende compaixão de mim. E tinha acostumado seus discípulos a se servirem dela para se saudarem mutuamente. Alemande não falava jamais do Sagrado Coração de Jesus, senão com transportes de amor, com palavras inflamadas e às vezes com tal comoção que difícil lhe era conter. Num domingo, por ocasião da bênção do Santíssimo Sacramento, tendo chegado a essas palavras da oração do Sagrado Coração, et injurias eidem sacratissimo corde ad ingratum hominibus ilatas, que significam: fazei que possamos reparar as injúrias feitas a este coração adorável pelos homens ingratos. Ele viu-se de tal modo oprimido pelos sentimentos de dor e amor que inundavam sua alma, que se desfez em lágrimas e não pôde terminar a oração, nem entoar o tantum ergo. Assim ficou ele algum tempo em silêncio, cobrindo o rosto com as mãos para esconder as lágrimas. No seu leito de morte, disse a 2 de seus discípulos: Fazei por mim uma novena ao Sagrado Coração. Sim, fazei esta novena. Tenho grande confiança no Sagrado Coração.